Antes de fazer qualquer coisa hoje, escuta isso. Você ainda não respondeu ninguém. Ainda não entrou no ritmo automático do mundo. Ainda não foi soterrado por alertas, cobranças e urgências que nem são suas. E só por isso, você tem uma vantagem. A vantagem de começar o dia com presença, e não com pressa. A maioria acorda sem nem perceber onde está. Abre os olhos e já está sendo puxada para fora de si. Começa o dia correndo, murmurando, respirando mal. Nem tomou um café com calma e já está com a mente cheia, o peito apertado e a sensação de que está atrasado para uma vida que nem sabe se quer. Tem gente que já acorda a 1000 por hora, com medo, com culpa, com raiva, e vai carregando tudo isso no rosto, nos ombros, na fala. Como se o dia fosse uma maldição, não uma construção. Mas não precisa ser assim. Você pode começar diferente, mais firme, mais lúcido, mais alinhado com o que importa. O estoicismo não é uma filosofia para quando sobra tempo, é um ritual de início. Uma forma de lembrar, logo cedo, quem você é e o que não pode esquecer. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força." Essa força não aparece sozinha. Ela é cultivada. É por isso que hoje você vai ouvir 10 afirmações estoicas. Não são frases de efeito, não são conselhos doces, são lembretes duros, calmos, precisos, feitos para realinhar o seu eixo, antes que o mundo tente torcer ele. Mas antes de seguir, deixa eu te fazer uma pergunta. Com que intenção você quer começar o seu dia hoje? Com fé, com propósito, com gratidão, ou com raiva, medo, ressentimento? Escreve nos comentários agora. Uma palavra, uma intenção, uma escolha. A forma como você começa define o que você vai carregar. E quem comenta se compromete. Escreve e deixa claro para você mesmo: hoje eu começo diferente. E se esse vídeo te fizer bem, ajuda o canal a crescer. Deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que está acordando pesado demais e precisa lembrar que ainda pode escolher. Agora respira, porque o dia já começou, mas você ainda pode começar de verdade. Por dentro. 1. Não sou meus impulsos matinais. Sou o que escolho cultivar depois deles. Você já reparou como é fácil acordar e já se sentir um pouco derrotado? Tem dia que você abre os olhos e vem aquele pensamento pesado. Vem o desânimo, vem a vontade de ignorar o despertador, de ficar mais 5 minutos, de empurrar tudo para depois. E às vezes nem é preguiça, é cansaço acumulado, é pressão interna, é ansiedade com o que está por vir, ou com o que já passou e ainda pesa. Esse é o seu primeiro teste do dia. Só que o problema é que a maioria acha que isso já define tudo. Que se você acorda mal, o dia vai ser ruim. Que se você acorda irritado, vai acabar brigando com alguém. Que se você acorda triste, não vai render. Mas isso é mentira. É só uma armadilha da mente. A verdade é, você não é o que sente nos primeiros minutos da manhã. Você é o que decide fazer depois disso. Tem gente que acorda num caos interno, mas escolhe respirar fundo, calçar o tênis e caminhar. Tem gente que acorda com raiva, mas escolhe não descarregar em ninguém. Tem gente que acorda triste, mas escolhe levantar, organizar a cama, tomar um banho gelado e enfrentar o dia. Essas pessoas não estão ignorando o que sentem. Estão escolhendo não se reduzir ao que sentem. E isso é o que os estoicos chamariam de racionalidade prática. A capacidade de perceber o impulso, mas não ser dominado por ele. De olhar para a emoção com lucidez. De dar um nome a ela. E não uma casa dentro de você, porque é assim mesmo. O impulso vem, mas o que você faz com ele é decisão. E tem uma coisa, os impulsos da manhã são traiçoeiros, porque você ainda está vulnerável, seu corpo ainda não despertou totalmente, sua mente está meio confusa. É um campo fértil para a negatividade. E se você se identifica com tudo o que pensa e sente nesse momento, você perde o controle antes mesmo de começar. Por isso, essa afirmação é como um soco de lucidez. Eu não sou meus impulsos matinais. Sim, eu posso acordar com raiva. Posso acordar ansioso.
posso acordar sem vontade nenhuma, mas isso não define quem eu sou. Só mostra o que eu preciso cultivar depois. E é aí que mora o poder dessa frase, porque ela muda o foco da reação para a construção. Você acorda mal? Então cultiva equilíbrio. Você acorda triste? Cultiva leveza, sem se forçar. Você acorda com a mente cheia? Cultiva clareza aos poucos. É como um terreno. O impulso é o que já está ali, seco, bagunçado, meio abandonado. Mas o que você planta depois é o que vai crescer no seu dia. E quanto mais você entende isso, mais você domina seus próprios começos. E todo dia é isso, um recomeço, um campo novo, um terreno inexplorado. Tem gente que acorda e já levanta quebrando tudo, gritando com o filho, reclamando do emprego, se irritando com qualquer coisa. E às vezes se esquece que existem pessoas que dariam tudo para ter um filho, ter um emprego e uma casa para morar. Mas o dia não começou mal. Ele foi plantado com raiva, porque o impulso veio e a pessoa alimentou ele. O que você alimenta, cresce. Então, se você acordar cheio de pensamentos ruins, cheio de ansiedade, e resolver checar as redes sociais, abrir uma notícia ruim, reclamar no grupo da família, você só regou o pior terreno possível. Agora, se você acorda com tudo isso, mas escolhe não alimentar, já é outro jogo. Você levanta devagar, coloca os pés no chão, vai fazer um café em silêncio, ouve uma música leve, repete uma afirmação que te alinha. Você não está ignorando seus sentimentos. Você está educando eles. E isso é evolução. E vamos ser realistas. Não é sobre romantizar amanhã, não é sobre acordar com o sol batendo no rosto, pássaros cantando e o corpo cheio de disposição. É sobre entender que, mesmo quando tudo parece fora do lugar, você ainda pode escolher o que vai construir a partir dali. É por isso que essa frase tem força. Não sou meus impulsos matinais, sou o que escolho cultivar depois deles. Não é só uma frase bonita. É uma filosofia de postura, porque o impulso não precisa virar atitude. O pensamento não precisa virar ação. O sentimento não precisa virar comportamento. Você pode observar, deixar passar, respirar e plantar outra coisa no lugar. E aí, o dia muda. Não porque ele ficou mais fácil, mas porque você começou a moldá-lo com consciência. Então, se amanhã você acordar com raiva, desânimo, tristeza ou até mesmo preguiça, lembra disso. O que você sente ao acordar é só o estado inicial do terreno. Não é o seu destino, não é sua identidade, não é sua sentença. Você ainda tem o poder de cultivar outra coisa depois, e é isso que define quem você é. 2. Vou levantar com propósito, não por obrigação. Tem uma diferença enorme entre levantar da cama e acordar para a vida. A maioria levanta, poucos acordam de verdade. Levantar é físico. O corpo se move, os olhos abrem, mas a alma ainda dorme. Acordar com propósito é outra coisa. É quando o corpo levanta porque a mente já entendeu por que precisa estar de pé. Todo dia, milhões de pessoas começam o dia do mesmo jeito, empurradas pela rotina, pelo despertador, pela necessidade de não se atrasar. E é curioso, porque quando você pergunta o motivo real de tanta pressa, quase ninguém sabe responder. Porque eu tenho que trabalhar. Porque eu tenho que estudar. Porque eu tenho que. A vida vai virando uma sequência de obrigações sem sentido. Mas o estoico entende que viver por obrigação é morrer um pouco a cada manhã. Não é o peso das tarefas que te destrói. É a falta de um porquê por trás delas. Porque quando existe propósito, até o esforço tem gosto de direção. Mas quando tudo é obrigação, até o descanso parece culpa. Propósito não é uma palavra grande para colocar em legenda de rede social. É algo pequeno, silencioso, interno. É acordar e saber. Hoje eu quero fazer valer. Mesmo que o mundo não veja, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém agradeça. É fazer o que precisa ser feito, mas com o coração desperto, não arrastado. E é isso que diferencia quem só existe de quem realmente vive. Tem gente que acorda com o corpo pesado porque o que carrega não é o cansaço, é o vazio.
é a sensação de estar sempre ocupada, mas nunca preenchida, sempre ativa, mas nunca presente. E aí o dia vira uma repetição automática. Levantar, correr, produzir, reclamar, dormir e repetir, sem pausa, sem reflexão, sem direção. E o pior é que isso parece normal. Mas o normal não é o natural. O natural é levantar com propósito. E propósito não significa amar tudo o que faz. Significa entender o motivo de estar fazendo. Você pode ter que sair para um trabalho difícil, enfrentar um problema, lidar com gente difícil, resolver o que não queria. Mas se o seu olhar está ancorado em propósito, você não está indo por obrigação, está indo por consciência. Você sabe que aquela rotina é parte do seu caminho. E mesmo que o caminho seja árduo, ele tem sentido. Um estoico não espera sentir vontade para agir. Ele age, e a vontade vem depois. Porque ele entende que o propósito não é emoção, é decisão. E quando o propósito é claro, até o simples ato de levantar da cama vira um ato de força. Levantar com propósito é o contrário de acordar irritado, reclamando, empurrando. É acordar e se lembrar: eu estou aqui por algo, por mais simples que seja, por alguém que eu amo, pela minha evolução, por um ideal que ainda está nascendo, por ser alguém melhor do que fui ontem. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer com sentido. A obrigação empurra, o propósito puxa, a obrigação pesa, o propósito sustenta, a obrigação cansa, o propósito acalma. E o mais bonito é que esse propósito não precisa ser grandioso. Pode ser pequeno, pode ser discreto, pode ser silencioso, pode ser apenas não desistir hoje. Levantar com propósito é se recusar a começar o dia como uma marionete da rotina. É dizer: hoje eu decido viver com intenção. É não deixar que o despertador te empurre. É você quem levanta o despertador da mente e diz: eu sei por que levantei. E quando você começa o dia assim, até as coisas simples ganham um novo tom. O café deixa de ser um costume e vira um ritual. A caminhada até o trabalho deixa de ser tédio e vira reflexão. Até o silêncio do banheiro vira um momento de alinhar a alma, porque o propósito transforma o comum em sagrado. E sim, vão ter dias em que nada parece fazer sentido. Mas mesmo nesses dias, o simples ato de se levantar já é propósito suficiente, porque o corpo em pé é um recado para o mundo: eu continuo. Os estoicos não romantizavam a vida. Eles sabiam que ela seria cheia de desafios, de tédio, de dor, mas também sabiam que o sentido não está nas circunstâncias, está em como você as encara. E é por isso que Epicteto dizia: o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Levantar com propósito é exatamente isso: reagir com consciência ao simples fato de existir. É dizer para si mesmo: se eu estou aqui, é porque ainda há algo a ser feito. E pode não ser algo grandioso, mas é o seu algo. É o que te move, é o que te mantém. Então, amanhã cedo, antes de colocar os pés no chão, lembra disso. O dia pode ser comum, mas o modo como você levanta pode torná-lo diferente. Não levante para correr, levante para caminhar consciente. Não levante para cumprir tabela, levante para fazer valer o tempo. Não levante por obrigação, levante por propósito. Porque o corpo que levanta por obrigação cansa, mas o corpo que levanta com propósito renasce. E quando o propósito te guia, até o cansaço vale a pena. Porque a alma entende que não está só tentando sobreviver, está de fato vivendo com intenção. 3. Antes de cobrar do dia, eu vou oferecer o meu melhor. Tem gente que acorda todos os dias esperando que o dia colabore, que o mundo seja leve, que as pessoas sejam justas, que nada atrase, que tudo aconteça do jeito certo, como se o universo devesse isso só porque você abriu os olhos. Mas a verdade é: o dia não te deve nada. Não importa se ontem foi difícil, se hoje você queria descansar ou se acha que merece uma trégua. O mundo não gira com base no seu humor. A vida não faz acordo com o seu estado emocional. Ela vai seguir, com ou sem você no eixo. E é por isso que o estoico não acorda com a postura de quem exige. Ele acorda com a postura de quem oferece.
Antes de perguntar, o que esse dia vai me dar, ele se pergunta, o que eu tenho para entregar hoje? Porque quem vive esperando que o dia seja bom, que as coisas deem certo, que os outros ajam como deveriam, vive numa eterna frustração. Mas quem decide oferecer o melhor de si, mesmo quando ninguém pediu, vive com dignidade. E o ponto é esse, é uma decisão. Oferecer o seu melhor não é sobre esperar estar bem. É sobre entender que o seu melhor não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser inteiro. Hoje você pode não estar com 100% da energia, mas pode oferecer atenção, pode oferecer paciência, pode oferecer presença, pode oferecer o que tem, sem esconder a cara, sem se fechar no vitimismo, sem colocar a culpa no tempo, nas pessoas ou no universo. Porque a verdade é simples. Quanto mais você cobra do dia, menos você age. E quanto mais você age, menos precisa cobrar. A gente vive numa cultura que nos treinou a exigir. Exigir reconhecimento. Exigir que o outro entenda. Exigir que o mundo nos trate bem. Mas a filosofia estoica vira isso de cabeça para baixo. Ela te convida a se perguntar quem você vai ser mesmo quando o mundo não colabora. Você vai cruzar os braços? Vai reclamar como se tudo fosse pessoal? Ou vai levantar e agir com decência mesmo assim? O estoico sabe que não dá para controlar o dia, mas dá para controlar a postura com que você entra nele. E oferecer o seu melhor é isso. É agir com qualidade, mesmo quando tudo está sem graça. É se comportar com honra, mesmo quando ninguém agradece. É manter o que você acredita, mesmo quando tudo ao redor tenta te tirar disso. E aí, no final do dia, quando você deitar a cabeça no travesseiro, não vai ter que depender do resultado, porque você vai ter certeza de que fez a sua parte. E isso basta. Você pode ter sido ignorado, pode ter perdido, pode não ter alcançado o que queria, mas se entregou o seu melhor, se ofereceu sua presença, sua verdade, sua calma, sua coragem. Então, você viveu com integridade, e a integridade vale mais do que qualquer aplauso. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você começar o dia cobrando, exigindo, reclamando, tudo ao redor se contamina. Você se torna uma fonte de tensão. Tudo parece te provocar. Qualquer detalhe vira motivo para explodir. E no fim do dia, nada te preenche. Porque você passou 24 horas drenando tudo ao redor e esquecendo de oferecer alguma coisa útil em troca. Então, olha a inversão. Em vez de perguntar, o que esse dia vai fazer por mim? Pergunte. Em vez de perguntar, o que esse dia vai fazer por mim? Pergunte. O que eu vou fazer por esse dia? Pode parecer pequeno, mas essa mudança muda tudo. Você deixa de ser passivo e passa a ser autor. Você sai do papel de espectador reclamão e assume o papel de construtor silencioso. E o mais curioso é que quando você para de cobrar e começa a oferecer, o dia começa a responder. As pessoas mudam o tom, as situações se desenrolam melhor. Você não se afeta com o que antes te destruía, porque você saiu de casa com o peito cheio de ação, e não com o olhar carente esperando atenção. E oferecer o melhor não significa ser perfeito, não significa acertar tudo, não significa fazer 1000 coisas, significa fazer o que precisa ser feito, sem perder a dignidade. Você pode errar, pode falhar, pode se irritar, mas não se abandona. Não se entrega à negligência. Não se permite viver como quem só reage. Oferecer o seu melhor é não deixar para depois o que você sabe que precisa ser feito agora. É dar o seu máximo dentro das suas condições, não das expectativas dos outros. É estar presente em cada pequeno gesto, sem terceirizar a culpa quando algo dá errado. E sabe por quê? Porque quem oferece o seu melhor hoje, melhora o dia de amanhã. Porque o mundo não muda quando você exige, ele muda quando você contribui. Então, a pergunta que você precisa fazer agora não é: será que hoje vai ser bom? A pergunta é: o que exatamente eu vou entregar de mim nesse dia que começou? E seja lá o que for, que seja o seu melhor. 4. Hoje, nenhuma urgência alheia vai me fazer esquecer do essencial. Já reparou como o mundo inteiro parece estar sempre com pressa? É tudo para ontem. Responde agora. Decide agora.
Entrega agora. Reage agora. Se você demora 5 minutos para responder uma mensagem, parece que está sendo irresponsável. Se você tira 1 hora para ficar em silêncio, parece que está se isolando. Se você não participa da correria dos outros, parece que está parado na vida. A verdade? Tem gente que não suporta ver alguém em paz, porque vive em guerra com a própria cabeça. E vai tentar te arrastar para esse ritmo frenético também. E é por isso que essa afirmação existe. Hoje, nenhuma urgência alheia vai me fazer esquecer do essencial. Ela é como um escudo contra o barulho. Porque todo dia, alguém vai chegar com pressa, com drama, com expectativa, com fogo. Vão te empurrar tarefas que não são suas, vão te jogar problemas que não te pertencem, vão te olhar com cara feia porque você não entrou no mesmo ritmo de desespero. Mas se você quiser viver com sanidade, vai ter que aprender a proteger o essencial. O que é essencial? Aquilo que, se você abandonar, te enfraquece. A sua rotina mínima de cuidado mental. A sua clareza sobre o que realmente importa. O seu tempo com quem te constrói. A sua presença no que é invisível para os outros, mas vital para você. E isso não é egoísmo, é sobrevivência consciente. Tem gente que passa o dia inteiro resolvendo o que não é dela e chega no fim do dia sem saber quem é. Gente que responde a tudo, corre para tudo, aceita tudo e se esquece completamente da própria vida. E aí vem o vazio, vem a irritação, vem a frustração silenciosa. Não porque a vida é difícil, mas porque você se afogou em demandas que não eram suas. Esqueceu o essencial para atender o que era urgente para o outro. Mas uma coisa você precisa entender. O que é urgente para alguém não precisa se tornar uma emergência dentro de você. O estoico sabia disso. Ele podia viver no meio do caos, mas mantinha a mente sóbria. Podia estar cercado de conflitos, mas não deixava que nada invadisse o seu centro. Porque ele sabia que o mundo sempre vai querer a sua atenção, mas nem tudo merece sua energia. E talvez esse seja o maior desafio de hoje. Não se tornar uma extensão do desespero alheio. Você acorda calmo. Aí vem alguém com uma cobrança atravessada, ou uma notícia ruim, ou um e-mail com urgência falsa. E pronto, você já está acelerado, desregulado, desequilibrado, por algo que nem nasceu de você. E o pior, isso acontece porque você não protegeu o que era seu. Você não disse não. Não respirou antes de responder. Não avaliou se aquilo era importante ou só barulhento. E deixou o caos entrar. Essa afirmação, nenhuma urgência alheia vai me fazer esquecer do essencial, é um lembrete de fronteira, de consciência, de comando. É como se você estivesse dizendo para si mesmo: hoje eu não vou correr porque os outros correm. Eu não vou me apressar porque alguém gritou. Eu não vou me perder tentando salvar o que nem é minha responsabilidade. E isso não é frieza, é foco. Você não precisa ser antipático. Só precisa ser firme. Firme para organizar sua agenda de dentro para fora. Firme para manter a paz que construiu de manhã, mesmo quando alguém tenta te arrastar para o furacão das expectativas. Firme para lembrar que sua energia é limitada e que ela precisa ser investida no que constrói, não no que consome. A vida moderna é especialista em te empurrar para longe do que importa. Você começa o dia com uma intenção boa, mas aí abre o celular e já tem 10 notificações pedindo alguma coisa. Alguém quer uma resposta, alguém quer um favor, alguém quer que você resolva, decida, organize, atenda. E se você não estiver ancorado, pronto, já começou a viver o dia dos outros, já saiu do seu eixo, já esqueceu de você. E o essencial ficou para depois, de novo. Agora, pensa comigo. E se hoje você fizesse diferente? E se antes de sair atendendo o mundo, você atendesse a si mesmo? Se você parasse 2 minutos para organizar a mente? Se você colocasse as prioridades no lugar? Se você dissesse sim só para o que realmente precisa de você e não para o que só quer te usar como escapatória? O mundo não vai parar de correr, mas você pode andar com consciência. O mundo não vai parar de exigir, mas você pode lembrar o que é prioridade. O mundo não vai parar de gritar, mas você pode escolher o que escuta. E o mais interessante,
Quando você protege o essencial te protege. Você fica mais firme, mais claro, mais resistente, mais lúcido. E aí você não precisa se esconder. Você aparece, mas inteiro. Você participa, mas sem se perder. Você ajuda, mas sem se anular. Porque o seu centro está preservado. E no final, é isso que importa. Não o quanto você correu, mas o quanto permaneceu firme no que era seu. Então, repita com convicção: hoje, nenhuma urgência alheia vai me fazer esquecer do essencial. E que essa frase te sirva como direção, como blindagem, como consciência, como lembrete. Você não está aqui para resolver o desespero dos outros, está aqui para viver com presença, propósito e paz. E isso, ninguém vai te entregar. É você que precisa proteger. 5. Não importa o que esperam de mim, importa o que eu exijo de mim. Você já sentiu o peso de ser o que esperam que você seja? De parecer bem resolvido, de ter paciência sempre, de dar conta de tudo sorrindo, de atender às expectativas invisíveis que todo mundo parece ter sobre você, mas ninguém fala. É um tipo de cobrança silenciosa que não vem com gritos, mas com olhares, com pressões sutis, com frases soltas como "você é forte, né? Você aguenta tudo, você nunca reclama", e sem perceber, você vai tentando se moldar a isso, vai tentando manter uma imagem, vai tentando provar que realmente consegue, que realmente não sente, que realmente não desmorona. E é aí que mora o perigo. Porque quando você vive tentando atender o que os outros esperam, você esquece de olhar para o que você mesmo precisa exigir de si. E as duas coisas são bem diferentes. O mundo espera que você funcione, mas talvez você precise parar. O mundo espera que você seja estável, mas talvez você precise quebrar algumas coisas por dentro para reconstruir melhor. O mundo espera que você siga um roteiro, mas talvez o que você precisa é apagar tudo e escrever o seu, mesmo que ninguém entenda no começo. Essa afirmação é um divisor de águas, uma quebra de corrente. Não importa o que esperam de mim, importa o que eu exijo de mim. Porque quando a única régua que você usa para se medir é a régua dos outros, você nunca vai se sentir inteiro, nunca vai se sentir suficiente. Porque sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai ter alguém esperando mais, sempre vai ter alguém te cobrando algo que você não está disposto a entregar. E isso não é um erro, é a natureza das expectativas externas. Elas nunca têm fim. Mas quando você vira o foco para dentro, tudo muda. Você deixa de ser alguém que vive em função da validação e passa a ser alguém que vive em função da integridade. Você para de tentar encaixar e começa a se tornar. Você troca a aprovação de fora pelo respeito de dentro. E esse respeito, ninguém pode te dar, nem te tirar. Ele só nasce quando você exige o melhor de si. Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém está pedindo, mesmo quando seria mais fácil deixar para lá. E esse exigir de si não é sobre ser duro com você. É sobre ser honesto. É sobre parar de aceitar uma versão fraca sua, só porque o mundo te aplaude mesmo assim. É sobre olhar no espelho e dizer: isso aqui não me representa mais. E mudar. Não para ser melhor que ninguém, mas para ser mais próximo de quem você sabe que pode ser. Porque sim, no fundo você sabe. Sabe quando está fingindo, sabe quando está empurrando, sabe quando está entregando pela metade, sabe quando está só funcionando, sem estar presente. E é por isso que essa frase tem força, porque ela te traz de volta para o lugar onde a mudança real começa, a exigência pessoal. O mundo não precisa entender o seu processo e nem sempre vai apoiar. Vai ter gente que vai preferir quando você era mais fácil de lidar, mais previsível, mais moldado, mas se a sua consciência te cobra algo maior, mais inteiro, mais alinhado, é isso que importa. Você não nasceu para ser vitrine, nem para ser produto da expectativa alheia. Você nasceu para se tornar quem você decide ser. E isso exige uma cobrança interna maior do que qualquer aplauso pode oferecer. E tem um detalhe importante: o mundo cobra resultado, mas a sua consciência cobra coerência. E resultado sem coerência é fachada. Mas coerência com verdade, isso sim, é força real. Às vezes,
O que esperam de você é conformismo, mas o que você exige de si é transformação. Às vezes, o que esperam de você é calma superficial, mas o que você exige de si é maturidade silenciosa. Às vezes, o que esperam de você é obediência, mas o que você exige de si é liberdade. A expectativa externa sempre vai ser baseada no que é mais cômodo para o outro, mas a sua exigência interna sempre vai ser baseada no que é mais honesto com você. E é isso que separa quem vive por aceitação de quem vive por propósito. E sabe o que é mais curioso? Quando você para de tentar atender às expectativas dos outros e começa a seguir o que você exige de si, o mundo estranha. No começo, te chamam de frio, de distante, de difícil. Depois de um tempo, te chamam de confiável, de firme, de referência. Porque o respeito real nunca nasce da submissão, nasce da consistência. E a consistência só vem quando você tem coragem de ser fiel à sua própria régua. Então, da próxima vez que alguém te cobrar algo, pensa: isso vem de onde? Vem de uma expectativa jogada sobre mim? Ou vem de um valor que eu realmente carrego? Se não vem de dentro, não vale. A única cobrança que merece ser atendida é a que vem da sua própria lucidez. Aquela que sussurra no fundo da mente: você pode mais. Não por vaidade, mas porque você sabe que se entregar menos do que isso seria uma traição contra si mesmo. E quando você passa a viver assim, as cobranças externas diminuem, porque as pessoas percebem que você não se molda por pressão. Você se molda por convicção, e convicção não se compra, se constrói. 6. Hoje, minhas palavras serão poucas, e meu foco será alto. Você não precisa dizer muito para fazer muito. O problema é que a maioria ainda acredita que quem fala mais, vive mais. Que quem explica, convence. Que quem anuncia, lidera. E é por isso que tanta gente gasta a própria energia tentando mostrar que está no controle, enquanto deixa escapar pelas mãos exatamente o que deveria estar cultivando: presença, profundidade e direção. Você não precisa provar nada. Não precisa levantar bandeira toda vez que decide algo. Não precisa relatar sua rotina, justificar sua ausência ou decorar seu silêncio com legendas bonitas. Hoje, você só precisa manter o foco onde realmente importa e proteger isso com silêncio. É curioso como o mundo se agita, como tudo gira em torno de parecer produtivo, parecer ocupado, parecer envolvido, parecer correto. As palavras viraram moeda. As opiniões viraram escudo, e a fala virou vício. Mas o estoico não joga esse jogo. O estoico observa. Ele não corre para responder, ele respira antes. Ele não se apressa para expor, ele pondera se vale. Ele não gasta o dia falando do que vai fazer, ele faz. E se ninguém viu, tudo bem. O valor não está no aplauso, está no compromisso invisível que ele tem com ele mesmo. Hoje talvez ninguém entenda o seu silêncio. Mas isso não é um problema, porque o foco alto não precisa de plateia, ele só precisa de continuidade. As palavras em excesso tendem a enfraquecer quem as usa. Não porque falar seja errado, mas porque falar demais é quase sempre um desvio de energia. Cada vez que você explica o que ainda está em construção, você abre brecha para a dúvida alheia te atingir. Cada vez que você verbaliza um plano antes de consolidá-lo por dentro, você o expõe ao ruído. E cada vez que você discute o que poderia simplesmente ignorar, você abandona seu posto de vigia e mergulha no terreno do desperdício. Hoje, a firmeza mora em quem fala menos, mas age com mais direção. Em quem não corre para corrigir a imagem, mas cuida da estrutura. Em quem escolhe o silêncio como escudo e o foco como arma. Você não precisa responder tudo, não precisa reagir a cada frase atravessada, não precisa dar opinião sobre tudo que vê, porque no fundo, você já entendeu. Cada palavra solta sem necessidade é uma pequena distração, e o foco é um estado sagrado demais para ser violado por impulsos banais. O estoico não foge do diálogo, ele só não aceita transformar o dia numa guerra de explicações. Ele não tem tempo para se perder no que é raso, porque está ocupado construindo algo que o sustente no profundo. Hoje suas palavras serão poucas,
Não porque você não tem o que dizer, mas porque você sabe o que está construindo. Você sabe que o que importa não é parecer sábio, é ser consistente. Não é soar inteligente, é ser presente. Não é se defender o tempo todo, é permanecer onde ninguém consegue te tirar. O foco alto não vem de mágica, vem da escolha consciente de não se fragmentar por dentro toda vez que o mundo estala os dedos. E isso exige uma postura, a de quem levanta, escolhe o que carrega, fecha o corpo em silêncio e segue com firmeza. Poucas palavras, mas muita direção. Pouca explicação, mas muita construção. E tem um detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais profundo você se torna, mais difícil é se explicar. Porque o que você está fazendo já não cabe mais em frases prontas, nem precisa da validação dos outros. O seu processo virou silêncio, sua mudança virou escolha interna. E o que você exige de si, já basta. Você fala pouco porque está ocupado vivendo muito, ocupado refinando cada atitude, ocupado controlando onde sua atenção pousa, ocupado lapidando o que os outros ainda nem enxergaram. Então, que hoje seja assim, silencioso por fora, implacável por dentro. Que o seu foco esteja tão alto que nenhuma distração consiga alcançar. Que sua energia esteja tão concentrada que o ruído não tenha por onde entrar. E que suas palavras, quando ditas, sejam certeiras como flechas e firmes como pedra, mas que, antes delas, venha a consciência. Nem tudo precisa ser dito. Quase tudo precisa ser feito. Falar menos não é sinal de fraqueza. É sinal de economia interior, de racionalidade afiada, de prioridade clara. É quando você entende que cada vez que fala menos, você vê mais, ouve mais e se desgasta menos. E isso, para quem busca grandeza silenciosa, é ouro. Então hoje, quando vierem te arrancar explicações, quando esperarem sua opinião imediata, quando provocarem seu ego querendo reação, lembre-se do que você escolheu. Hoje, suas palavras serão poucas. E o seu foco, alto. E o mais interessante é que quando você reduz o volume das palavras, você amplia o volume da consciência. De repente, você começa a perceber coisas que antes passavam batido. O tom da própria respiração, a ansiedade silenciosa dos outros, a quantidade de vezes que o seu próprio ego tenta interromper o seu foco com vontade de justificar, reclamar ou se exibir. Você percebe que o silêncio não é ausência de comunicação, é uma linguagem mais sutil, mais limpa, mais conectada com o real. E só quem suporta essa ausência de ruído consegue sustentar uma mente firme em meio ao excesso de vozes externas. Quando você treina esse tipo de presença silenciosa, você começa a distinguir com mais clareza o que é importante e o que só parece urgente. Porque o barulho quase sempre é urgente, mas raramente é importante. Ele grita, pressiona, te empurra para reagir, para explicar, para provar. Mas o que é essencial nunca grita. O essencial espera. Ele permanece ali na base, pedindo apenas uma coisa: atenção contínua. E o foco de verdade, só consegue se manter quando você aprende a não responder a tudo, a não se meter em todo assunto, a não querer estar por dentro de tudo, a não se distrair com o que não precisa de você. E isso não é arrogância, é prioridade. Quem tem foco alto não está tentando parecer multitarefa. Está decidido a ir até o fim no que começou, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém comente, mesmo que pareça lento. Porque quando a direção é clara, a pressa perde a importância. Hoje o mundo vai continuar tentando te puxar para várias direções. Vão surgir notificações, mensagens, conversas paralelas, tarefas que não são suas. E se você não estiver ancorado nessa afirmação, minhas palavras serão poucas e meu foco será alto, você vai acabar falando mais do que devia e fazendo menos do que precisava. Vai acabar se explicando demais, se distraindo demais, se desgastando demais. E no fim do dia vai sobrar cansaço, mas vai faltar realização. Então, hoje, entra calado onde não precisa falar. Sai em silêncio de onde tentam te provocar. Ouve mais do que comenta. E se for dizer algo, que seja necessário. Que seja leve, que seja consciente. Deixa que suas atitudes falem antes da sua boca.
Deixa que a constância diga quem você é. Deixa que sua ausência no barulho seja percebida como presença no essencial. Porque é isso que o foco alto faz. Ele não precisa ser anunciado. Ele se percebe no olhar firme, no andar contínuo, no tempo bem usado, na energia que não se desperdiça e nas palavras que não se dizem, mas se sustentam em silêncio. 7. Começo o dia sem pressa, porque quem tem direção não corre. Tem gente que já acorda como se estivesse atrasada para viver. O despertador toca, o corpo levanta antes mesmo da mente se alinhar, e em poucos segundos o dia já começa pesado, ansioso, desgovernado, sem café direito, sem um suspiro consciente, sem sequer perceber o céu lá fora. E tudo isso por quê? Porque se vive como se fosse preciso correr o tempo inteiro, como se o mundo fosse acabar às 8 da manhã. Mas a verdade é outra, é mais silenciosa, mais serena e muito mais poderosa. Quem tem direção não precisa correr. A pressa virou símbolo de produtividade, quando na verdade é um atalho para a exaustão. As pessoas confundem agitação com eficiência, lotam suas agendas com tarefas, mas esvaziam a alma de propósito. E no fim do dia, sentem que viveram um turbilhão, mas não sabem explicar o que realmente fizeram com as horas que passaram. É aí que mora o poder da frase estoica: se apresse lentamente. Porque existe um tipo de calma que não é lentidão, é precisão. É a calma de quem sabe onde está indo, de quem não se deixa levar pela gritaria do mundo. Quando você começa o dia com direção, a sua respiração muda. O primeiro gole de café não é só um hábito automático, é um ritual de presença. Você sente o calor da xícara nas mãos, percebe o sabor amargo que desperta os sentidos, escuta o som da manhã, talvez o canto de um pássaro distante, o ruído discreto da cidade acordando. Não é poesia barata, é vida real sendo vivida com atenção. E atenção é o que separa quem vive de quem apenas sobrevive. Quem tem direção, levanta com propósito. E propósito não é apenas ter metas grandes ou sonhos distantes. Propósito é ter clareza no agora. É saber o que merece seu foco no dia de hoje. É acordar e lembrar: eu não preciso agradar o mundo inteiro, eu só preciso cumprir a minha missão. Isso muda tudo. Muda o ritmo com que você se veste, com que anda até o espelho e encara o próprio rosto. Você não está atrasado, está alinhado, não está correndo, está avançando. E isso tem um impacto direto na sua saúde mental, no seu humor e até na forma como as pessoas te enxergam. Porque tem uma energia que emana de quem começa o dia com equilíbrio. É como se a própria presença dessa pessoa organizasse o ambiente. Enquanto o mundo grita, ela observa. Enquanto os outros reagem, ela escolhe. Enquanto uns se perdem tentando fazer tudo ao mesmo tempo, ela foca no que realmente importa. E isso incomoda. Incomoda porque quem age com direção expõe, sem dizer uma palavra, o desespero de quem vive na pressa. E talvez você diga: mas eu tenho compromissos, eu tenho filhos, contas, trabalho, obrigações, como não viver correndo? E a resposta é: não se trata de negar o ritmo do mundo, mas de escolher o seu próprio compasso dentro dele. Porque mesmo nos dias mais caóticos, existe um espaço interno que só você pode organizar. Começar o dia com direção é decidir que, mesmo que o dia esteja cheio, você não vai se perder no meio da multidão de tarefas. Vai lembrar que a primeira coisa que precisa estar no lugar é a sua mente. E aí entra uma escolha que parece pequena, mas muda tudo. Como você acorda? Você acorda já pegando o celular? Já se conectando com os problemas, com as cobranças, com as comparações das redes sociais? Ou você se dá alguns minutos para simplesmente estar? A forma como você começa o dia é o tom que você dá para a sua própria trilha sonora. E tem gente que começa com barulho, com gritaria mental, com confusão. E outros começam com intenção, com foco, com paz. A vida já tem dificuldades suficientes para você começar ela se atropelando. Acordar com pressa é como sair dirigindo um carro com os vidros embaçados. Você pode até se mover, mas não enxerga para onde está indo. Agora, quando você acorda com direção, é como se limpasse os vidros da alma.
Você enxerga com mais clareza, reage com mais maturidade e decide com mais sabedoria. Isso te poupa de discussões desnecessárias, de escolhas impulsivas, de arrependimentos que poderiam ser evitados com 2 minutos de silêncio antes de responder. O estoicismo nos ensina que o nosso primeiro dever é governar a nós mesmos. E não há governo interno quando o rei está correndo de um lado para o outro dentro do castelo. A mente precisa de comando, e o comando vem da consciência. Então, que tal mudar o primeiro pensamento do dia? Em vez de estou atrasado, diga estou no controle. Em vez de tem muita coisa para fazer, diga vou fazer o que importa primeiro. Isso muda a frequência da sua mente. E não se trata de romantizar a lentidão. Quem tem direção não é lento, é eficiente, porque sabe o que descartar, sabe o que dizer não, sabe onde não precisa estar. Quem começa o dia com direção, economiza a energia, protege a sanidade e se torna cada vez mais difícil de ser desestabilizado. Porque está inteiro em si. Não vive correndo atrás dos outros, não vive tentando provar nada, vive com presença. E presença é a nova forma de poder. O mundo está cheio de gente rápida e vazia. Gente que faz 1000 coisas e não sabe quem é. Gente que corre tanto que esquece para onde estava indo. Não seja mais um nesse ritmo destrutivo. Comece o dia sem pressa. Respire, pense, agradeça. Depois, haja com firmeza. Porque quem sabe para onde vai, não precisa correr. Precisa apenas caminhar com convicção. 8. Vou sentir o sol na pele, a mente limpa e lembrar que estou vivo. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é parar por um segundo, respirar fundo, fechar os olhos e deixar que o calor do sol toque sua pele como um lembrete silencioso de que você está aqui. Não nos boletos, não nos problemas, não no feed. Aqui, agora, vivo. Acordar já com o celular na mão, rolar a tela como se aquilo fosse urgente, correr para resolver 1000 tarefas e nem perceber que amanhã passou. Isso virou o novo normal. Mas existe uma diferença entre estar vivo e se lembrar de que está. E essa diferença muda tudo. Quando você para sentir o sol, não é só sobre a luz. É sobre desacelerar por um instante. É sobre sair do automático, desligar a tempestade mental e prestar atenção naquilo que sempre esteve ali, mas que você deixou de notar. O toque da brisa no rosto, o cheiro da manhã, o silêncio entre um pensamento e outro. Isso é presença. E estar presente é um ato de rebeldia num mundo que te quer distraído. Porque se você estiver presente, você se lembra. Se lembra que sua mente não é só ruído, que sua vida não é só lista de tarefas, que seu corpo não é uma máquina, que você não é um robô social reagindo a notificações. Você é humano. E estar vivo é um privilégio que muita gente só percebe quando já é tarde. Sentir o sol na pele é uma metáfora para isso, para a reconexão com o que importa, porque a vida verdadeira não acontece na ansiedade do que está por vir, nem na culpa do que já passou. Ela acontece no exato segundo em que você respira e decide: hoje eu não vou só existir, hoje eu vou viver. Limpar a mente não significa ter pensamentos positivos o tempo todo. Significa criar espaço. É como abrir as janelas de uma casa que ficou tempo demais fechada. Você tira o ar abafado e deixa entrar um novo. E para isso, às vezes, basta um pouco de silêncio, um pouco de natureza, um pouco de tempo sem ninguém te dizendo o que pensar, o que querer, o que fazer. E quando a mente se limpa, as decisões ficam mais leves. Os medos diminuem. Você percebe que não precisa carregar tudo, que pode deixar cair o que não é seu, que pode andar mais leve, que pode dizer não para o que te sufoca e, principalmente, que pode dizer sim para aquilo que te devolve a vida. E viver de verdade não é sobre grandes momentos, é sobre esses detalhes que ninguém posta. A luz da manhã atravessando a cortina, o som do vento passando pelas folhas, o gosto do café tomado com calma, o momento em que você se olha no espelho, não para se julgar, mas para se encontrar. Lembrar que está vivo é um ato de escolha, e você pode fazer isso agora. Pode desligar o barulho, pode caminhar com atenção,
Pode ouvir o próprio coração bater e perceber que ele ainda está ali, firme, te sustentando, mesmo quando você se esquece dele. Pode agradecer pela respiração, pela chance de mais um dia, por ainda estar aqui para tentar de novo. Quantas vezes você já viveu no modo sobrevivência? Apenas cumprindo o dia, esperando a sexta, esperando o mês acabar, esperando as férias, esperando o depois. E esse depois nunca chega, porque ele não existe. O único tempo real é o agora. E nesse agora, você pode recomeçar. Pode parar tudo por um instante. Sentir a luz do sol como um abraço silencioso do universo. Sentir o peso da respiração entrando e saindo. Sentir a presença de si mesmo. Isso não é perda de tempo. Isso é reencontro. É aí que mora a verdadeira força. A força de quem não se perde mais em distrações. De quem não precisa estar em 1000 lugares, porque finalmente voltou para o lugar onde tudo começa, dentro de si. Não é preciso estar no topo do mundo para sentir a vida pulsar. Às vezes, ela está ali mesmo, num banco de praça, num quintal simples, num trajeto a pé para o trabalho, ou mesmo na varanda enquanto você encara o céu. Porque viver de verdade não exige muito. Exige atenção. E quando você dá atenção ao que realmente importa, você volta a sentir. A sentir gratidão. A sentir propósito. A sentir alegria por coisas pequenas. E tudo começa a mudar. Não fora, mas dentro. E quando muda dentro, o mundo responde diferente. Por isso, antes de correr para agradar os outros, para cumprir obrigações, para bater metas, para parecer ocupado, pare, apenas pare. E se pergunte, eu estou apenas funcionando ou estou vivendo? Porque enquanto você corre sem pensar, a vida passa. E um dia, você olha para trás e percebe que sobreviveu, mas não viveu. Então hoje, mesmo que seja por alguns minutos, escolha sentir o sol na pele. Escolha limpar a mente do excesso. Escolha lembrar que está vivo, que ainda dá tempo, que cada respiração pode ser o início de algo novo, que não importa o que deu errado ontem, você ainda está aqui. E isso já é um milagre. E se tudo parecer pesado demais, apenas se volte para o essencial: o silêncio, a luz, o corpo, a respiração, a paz que nasce quando você deixa de lutar contra o agora e começa a habitá-lo por inteiro. Hoje, você não precisa mudar o mundo, nem resolver tudo, nem ser perfeito. Só precisa se lembrar: eu estou vivo. E isso basta para começar. 9. Não acordo para agradar. Acordo para evoluir. Acordar já com o peso do olhar dos outros. É isso que vem destruindo a clareza mental de muita gente. Tem gente que abre os olhos e já se pergunta: o que vão pensar se eu fizer isso? Será que estou agradando? Será que estou falhando com alguém? E mal percebe que nem vive mais por si, mas pelos outros. Mas existe um tipo diferente de pessoa. Ela não acorda para agradar. Ela não levanta para vestir uma máscara, nem para correr atrás da aceitação dos outros. Ela acorda com um único compromisso: ser melhor do que foi ontem. E esse compromisso é silencioso. Não aparece nas redes sociais, nem vira aplauso imediato, mas é real e transforma tudo. Porque quando você vive para agradar, tudo vira cobrança. Você se sente culpado quando diz não, ansioso quando não é elogiado, confuso quando é criticado. Sua bússola vira o olhar alheio, e a cada dia você se afasta mais de si, trocando autenticidade por aprovação. Mas quando você acorda para evoluir, a energia é outra. Você não acorda pensando no que os outros querem de você. Você acorda pensando no que você quer construir dentro de si. E esse foco muda suas atitudes, seus pensamentos, sua postura. Você não reage mais por impulso. Você escolhe. Escolhe crescer. Escolhe aprender. Escolhe se posicionar com firmeza, ainda que isso desagrade quem prefere que você fique pequeno. Evoluir exige coragem, porque evoluir, às vezes, é decepcionar os outros. É sair do papel confortável que te deram. É não aceitar mais ser o bonzinho, o obediente, o previsível. É dizer basta quando esperam silêncio.
é se priorizar quando esperam submissão. E isso incomoda, porque o mundo ama quem agrada, mas teme quem evolui. Você já reparou como as pessoas ficam inquietas quando você começa a mudar? Quando você começa a se cuidar, a dizer não, a parar de se explicar demais, a escolher seus próprios caminhos? Isso acontece porque sua evolução lembra os outros do quanto eles estão parados. Sua mudança é um espelho, e nem todo mundo quer se ver. Mas esse não é o seu problema. Porque você não está aqui para caber na expectativa de ninguém. Você está aqui para crescer, para expandir, para descobrir o que é possível dentro de você quando você decide ser seu próprio padrão. E isso começa no primeiro momento do dia. Por isso, amanhã, quando o despertador tocar, não levante correndo já pensando nas demandas externas. Pare por um segundo, respire e diga para si: hoje não vou viver para agradar, vou viver para evoluir. Isso vai te dar direção, vai te lembrar que você tem controle sobre o que constrói, sobre o que aceita, sobre o que alimenta. E isso muda a forma como você fala, como você anda, como você lida com os desafios. Porque quem vive para agradar tenta evitar conflito. Já quem vive para evoluir aprende com o conflito. Quem vive para agradar se anula. Quem vive para evoluir se encontra. Quem vive para agradar vive cansado. Quem vive para evoluir vive forte, mesmo quando está cansado. Essa força vem da verdade. Porque agradar é manipulação disfarçada de gentileza. Você diz sim querendo dizer não. Sorri quando quer ir embora. Elogia para não desagradar. Mas tudo isso tem um custo, sua integridade. Já evoluir é integridade pura. Você se alinha com o que acredita. E com o tempo, isso atrai pessoas e situações que vibram na mesma frequência que você e afasta o resto. Então, pare de se cobrar por não agradar todo mundo. Isso nunca foi sua missão. Nem Jesus agradou a todos, e ele era perfeito. O seu papel é viver com propósito, com consciência, com presença. O seu papel é crescer em silêncio, sem precisar provar nada para ninguém. E crescer em silêncio é um dos maiores poderes que existem. Porque quando você evolui quieto, o barulho dos outros não te desvia. Você não precisa anunciar cada passo. Você apenas vive e o mundo percebe. Não pelo que você diz, mas pela energia que você carrega. Essa energia é firmeza, é clareza, é foco, é saber o que se quer, é saber onde não se pisa mais, é saber quem você não é mais e, principalmente, é saber que agradar todo mundo é um caminho certo para perder a si mesmo. Então, hoje, escolha se colocar em primeiro lugar. Não por egoísmo, mas por respeito. Porque ninguém pode evoluir por você. Ninguém sente o que você sente. Ninguém pensa com a sua mente. Ninguém carrega o seu cansaço. Só você sabe o que te custa continuar tentando agradar todo mundo. E quando você se liberta disso, você começa a respirar melhor. Começa a viver com mais leveza. Começa a construir uma vida que faz sentido para você, e não só para os outros. E isso é evolução. Uma evolução que não grita, mas transforma. Por isso, que essa frase não seja apenas uma legenda bonita, que seja um norte, que seja um lembrete diário. Não acordo para agradar, acordo para evoluir. Porque quem vive para agradar, dorme esgotado. Mas quem vive para evoluir, dorme em paz. E acorda mais forte no dia seguinte. 10. Hoje, serei mais causa do que efeito. Algumas pessoas passam o dia inteiro como folhas ao vento, são levadas para onde a vida sopra, reagem ao que acontece, se moldam ao humor dos outros, mudam de rota de acordo com a aprovação externa, vivem como efeito, vivem como resultado, como consequência daquilo que não controlam. Mas há um ponto de virada, um momento em que a pessoa entende que não precisa mais reagir a tudo, ela percebe que pode escolher, que pode iniciar, que pode influenciar, que pode ser raiz e não galho, direção e não resposta, que pode ser causa e não mais efeito. E esse despertar é silencioso, mas profundo. Não começa com uma grande mudança visível, começa com um pensamento, com uma decisão. Hoje, eu vou ser mais causa do que efeito.
Hoje, eu não vou apenas responder ao mundo, eu vou moldar a minha parte dele. Porque ser causa é muito mais do que tomar decisões, é assumir responsabilidade pelo que se sente, pelo que se pensa, pelo que se faz. É deixar de dizer, estou assim por culpa de fulano, e começar a dizer, estou assim porque ainda estou permitindo isso dentro de mim. Ser causa é parar de transferir culpa e começar a construir soluções. É sair do papel de vítima e assumir o lugar de protagonista. Não com arrogância, mas com consciência. Pessoas que vivem como efeito esperam o clima melhorar para se sentirem bem. Esperam que o outro peça desculpas para perdoar. Esperam o chefe valorizar para se sentirem capazes. Esperam a vida ser mais leve para viver com mais alegria. Mas quem vive como causa não espera, escolhe, não depende, decide, não reage, age. E esse tipo de postura muda tudo. Muda como você se comunica, muda como você lida com seus erros, muda até a forma como você caminha, porque você deixa de ser um se acontecer tal coisa, eu fico bem, e passa a ser um eu já estou bem, aconteça o que acontecer. É como se por dentro você colocasse os 2 pés no chão e dissesse, aqui é o meu centro, e daqui eu construo. Claro que ser causa não significa controlar tudo. Você não tem controle sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre as palavras alheias, mas tem total controle sobre como você responde a tudo isso. E é aí que está o poder. O que te define não é o que acontece, mas o que você faz com o que acontece. Por exemplo, o dia começa com atraso. O pneu do carro furou, o café derrama, o e-mail chega com cobrança. Qual é sua reação? Se você vive como efeito, já diz, pronto, o dia acabou. Mas se vive como causa, você encara, respira, ajusta e segue. Sem drama, sem peso extra. Porque você entende que não precisa entregar o seu equilíbrio nas mãos de um acontecimento. E a verdade é que isso é treino. Ninguém vira causa absoluta do dia para a noite, mas é uma escolha feita todos os dias, especialmente nos pequenos momentos. É no vou respirar antes de responder, no vou sair para caminhar mesmo sem vontade, no vou mudar a forma como estou pensando sobre isso agora. É nesses detalhes que você para de ser arrastado e começa a guiar. A maioria das pessoas não está infeliz por grandes tragédias. Está infeliz porque todo dia se deixa afetar por pequenas coisas. Um olhar atravessado, uma crítica vazia, um comentário que nem era sobre ela. São essas minúsculas distrações que drenam a energia de quem ainda vive como efeito. Mas quando você decide ser causa, essas coisas perdem força. Você para de perder tempo com o que não te leva a lugar nenhum. Ser causa é viver de dentro para fora. É ter clareza suficiente para não deixar o ambiente te moldar. É estar presente o bastante para não se deixar levar por pressões invisíveis. É ter firmeza para dizer, isso eu aceito, isso não. Mesmo que isso desagrade alguém. É entender que não é porque todos estão correndo, gritando ou se irritando que você precisa fazer o mesmo. Você tem o poder de permanecer calmo, de pensar, de decidir com lucidez. E não se trata de ser frio ou insensível. Ser causa é, muitas vezes, ser compassivo. Mas é uma compaixão que não se perde, que não se curva, que ajuda, mas não se anula. É saber que ser firme não é ser duro, é ser inteiro. E pessoas inteiras são aquelas que inspiram, não porque falam muito, mas porque vivem com presença. Elas passam e deixam impacto, porque onde elas chegam, não chegam como reações, chegam como intenções. No fundo, a escolha entre ser causa ou efeito é uma escolha sobre que tipo de vida você quer construir. Se você quer uma vida guiada por eventos externos, sempre instável, sempre condicionada a algo, ou se quer uma vida enraizada em valores, em propósitos, em ações conscientes, porque você pode sim ser o ponto de partida de algo maior. Pode ser o início de uma mudança na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, e nem precisa anunciar isso, basta viver isso, basta ser o primeiro a manter a calma, a primeira a parar de reclamar, o primeiro a fazer o que precisa ser feito sem drama. E quando isso se repete, isso vira cultura, vira referência, vira força. E tudo isso começa com uma simples afirmação:
Uma frase que parece pequena, mas carrega um peso enorme. Hoje serei mais causa do que efeito. Repita isso para você agora, em voz baixa, e sinta o que ela provoca por dentro. Não é só uma frase, é uma escolha. E escolhas assim mudam o dia, mudam o ano, mudam uma vida inteira. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Talvez um incômodo silencioso com a forma como tem reagido à vida. Talvez uma vontade real de retomar o controle, de deixar de ser empurrado pelos acontecimentos e finalmente ser quem decide o rumo. A boa notícia é, você pode. Todos os dias você tem essa escolha. Ser mais causa do que efeito. Ser mais presença do que resposta. Ser mais direção do que distração. E se essa mensagem falou com você, se algo aqui fez sentido ou te tocou de alguma forma, apoie esse conteúdo com o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essa reflexão para mais pessoas. Se inscreva agora mesmo e ative o sininho, porque aqui você encontra diariamente conteúdos que desafiam você a pensar, evoluir e se tornar mentalmente mais forte. E me diga nos comentários se você chegou até o final. Isso vai mostrar que você se comprometeu com o que ouviu. Amanhã, tudo vai tentar te tirar do centro. Mas hoje, você já deu o primeiro passo e vai continuar nesse mesmo propósito, pois acredito em você. Até breve, amigo estoico.